Bom, neste momento eu me encontro muito feliz aqui, muito agradecida a Deus de poder fazer parte desses 75 anos de fundação da Igreja de Vila Nova. Não desse período todo, porque eu não morava aqui, morava em Minas, mas em 82 eu mudei para cá e a minha igreja, desde quando eu vim até hoje, é a Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Quero parabenizar essa igreja por tudo que ela é, por tudo que ela faz nesse bairro, nesse setor, e muitas outras pessoas de outros setores fazem parte dessa igreja. Eu sou muito grata a Deus, porque Deus me abençoou muito na minha vinda para cá, eu fazendo parte dessa igreja maravilhosa, essa igreja que eu amo muito, esses irmãos que eu amo todos e todos fazem parte da minha vida, do meu dia a dia. Estou sentindo muito esse período de a gente não poder encontrar, não poder abraçar, não poder conversar, mas estou grata a Deus, porque Deus está cuidando de mim como tem cuidado de todos. Parabéns, Igreja Presbiteriana de Vila Nova. É uma igreja que eu amo muito, porque é uma igreja que me acolheu, uma igreja que me deu carinho, uma igreja que me deu prestígio, e eu sou muito grata a Deus. Olá, bom dia. Nós estamos aqui fazendo a gravação de mais um dos estudos bíblicos de quarta-feira da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. O nosso canal é o IP de Vila Nova, você é muito bem-vindo. Se você gostar dos estudos que estamos transmitindo aqui, não deixe de deixar um like e também se inscrever no nosso canal para que você receba as comunicações das publicações das nossas transmissões aqui nesse canal. Nas últimas quartas-feiras, nós temos estudado o livro O Incomparável Cristo, do Dr. John Stott, e nós estamos já terminando a segunda parte do livro, que trata de o Jesus eclesiástico. Como que a igreja, no decorrer dos séculos, apresentou a Cristo para as pessoas. Como que a igreja percebeu essa incomparabilidade do Senhor Jesus. Muitas vezes a igreja percebeu de forma correta, idônea, ortodoxa, fiel à palavra de Deus, em outras vezes nem tanto. Às vezes a igreja, tentando corrigir uma heresia, um ensino equivocado, ela também se equivocou na apresentação de Jesus. Outras vezes ela chamou a atenção daqueles que estavam entendendo Jesus Cristo de uma forma equivocada para o equilíbrio da palavra de Deus. Então, hoje eu quero tratar de mais duas questões relacionadas a essa apresentação do Senhor Jesus, do Cristo incomparável das Escrituras. E o primeiro deles é o escritor do Novo Testamento, N.T. Wright. Ele apresenta Cristo, e aqui já por volta da década de 70, 80 do século 20, ele apresenta Cristo como o Messias judaico. Desde o começo da história da igreja, lá no período da igreja primitiva, no tempo do Novo Testamento, a igreja teve que lidar com heresias. Uma das primeiras heresias foi o docetismo. A palavra docetismo vem de dokel ou doquem, que significa imagem, aparência, e ela foi uma das primeiras grandes heresias que surgiram no período da igreja primitiva. Os docetas ensinavam, e eles criam, que a humanidade, os sofrimentos e a morte de Cristo foram apenas aparentes e não reais. Eles criam, influenciados pela filosofia grega, que a matéria é má e que o espírito é bom. Então, os docetas negavam a humanidade genuína de Cristo e, por consequência, a encarnação e a expiação dos pecados na cruz. Eles entendiam que, sendo a matéria má, era impossível que Deus se encarnasse de forma material. Então, a vida de Jesus Cristo foi apenas uma aparência, uma imagem da verdadeira realidade. Para eles, a encarnação física ela era irreal. Ela não podia ser real, porque Deus não pode sofrer, Deus
não pode ser limitado, Deus não pode estar dentro de um contexto e que é mal, que é a interpretação deles da matéria. João os confronta de forma decisiva na sua segunda carta, quando ele escreve que aqueles que negam que Jesus Cristo veio em carne são pessoas que não conhecem a verdade do Evangelho. Hoje em dia, é muito mais comum negar a divindade de Jesus do que a sua humanidade. Hoje em dia, as pessoas costumam afirmar que Jesus era apenas um homem comum ou um homem qualquer, muito inteligente e que influenciou gerações, mas ele não era divino. Algumas pessoas tentando defender a divindade de Jesus na nossa época, e esse é o caso de N.T. Wright, eles acabam nesse processo de tentar mostrar e provar a divindade de Jesus, eles acabam negando a humanidade de Jesus ou diminuindo tanto a humanidade que parece que Jesus de fato não era humano, e aí eles acabam incorrendo nos mesmos erros do docetismo do primeiro século. Então, a N.T. Wright, ele questiona a imagem de Jesus que foi passada principalmente pela Idade Média. As pessoas vestiram Jesus com a sua cultura. E um exemplo fácil e perceptível é esse quadro muito famoso de Leonardo da Vinci, chamado de A Santa Ceia. Observe que todo o contexto da Santa Ceia no quadro de Da Vinci é italiano. Você observa a mesa, uma mesa alta, que você vê os pés dos apóstolos e do Senhor Jesus na parte de baixo, sendo que na época da Palestina as mesas eram baixas e as pessoas não se sentavam em cadeira. Há uma sala ampla com várias tapeçarias genovenses colocadas na parede, obras de arte. Você vê lá atrás a imagem, a paisagem que Leonardo da Vinci coloca é mais ou menos a imagem dos Alpes italianos visto através de uma janela. A arquitetura que é representada é uma arquitetura italiana. Então, fica parecendo que Jesus viveu na Itália no período da Idade Média em que Leonardo da Vinci havia vivido. Nesse desejo de contextualizar Jesus, perde-se o pano de vista do seu contexto histórico verdadeiro. Então, N.T. Wright, essa é uma fotografia dele, ele é um teólogo contemporâneo da área da teologia bíblica e que faz várias publicações sobre o Novo Testamento. Ele mostra que a ênfase a Jesus deve ser localizado no contexto do judaísmo palestino do primeiro século. Ele diz que para se entender Jesus, precisa entender a relação que Jesus tinha com o judaísmo, fazendo parte dele ou tentando cumprir questões relacionadas ao que os judeus acreditavam. A sua hipótese é que Israel vivia um cativeiro sob o domínio estrangeiro dos romanos na Palestina. Para ele, o cativeiro babilônico não tinha acabado. Havia acabado historicamente, mas não havia acabado na alma, no sentimento dos judeus, porque depois dos babilônios eles foram dominados pelos persas, depois pelos gregos. Quando houve a revolta dos macabeus, ela foi muito curta, e aí Herodes tomou o poder, e Herodes era uma espécie de subalterno ou subserviente ao Império Romano no período de Jesus. E então, logo depois do final do período grego, da luta contra os Seleucidas, veio o Império Romano e dominou a Palestina, e a Palestina está debaixo do governo invasor de Roma. Isso, na cabeça de N.T. Wright, quer dizer que eles estavam em cativeiro, na própria terra, mas em cativeiro, sob domínio estrangeiro. E para ele, o que Jesus veio fazer foi cumprir e colocar fim ao cativeiro por meio da sua vida e da sua morte. O Wright mostrou no seu livro sobre Jesus Cristo que o pano de fundo da vida de Cristo é judaico e não o nosso do século XXI, por exemplo. E que nós muitas vezes tentamos revestir Cristo com a nossa cultura da mesma forma que Leonardo da Vinci e os pintores medievais fizeram, colocando Cristo num contexto genovense, florenciano e até mesmo romano-italiano. E isso ele
critica e questiona. Na verdade, na visão de Wright, os evangelhos retratam Cristo em contracultura com a sua época. E ele diz que Jesus ele é diferente das três opções político-religiosas que estavam reinando na Palestina do seu tempo. Até aí nós concordamos com ele. Então haviam três opções. A opção de Qumran, aí tem uma fotografia das ruínas de Khirbet Qumran, na Palestina, em que eles ensinavam o separatismo e o quietismo. A outra opção era a opção de Herodes. Aqui tem um busto do rei Herodes. Ele tinha uma espécie de transigência política, em que ele servia e ao mesmo tempo procurava tirar proveito para si próprio da sua relação com o Império Romano. E havia a opção dos zelotes, que eram revolucionários que defendiam uma revolução violenta por meio de guerrilhas. Eles eram conhecidos por ter uma adaga que chamava às vezes de sicar, daí outro nome para os zelotes eram sicários, e a sua grande alegria era assassinar soldados romanos às escondidas quando ninguém estava olhando. O Wright mostra que Jesus foi diferente desse tipo de postura. Por exemplo, para com os zelotes, aí está uma fotografia de uma adaga zelote desenterrada na Palestina. Ele diz que Jesus ensinava que o seu reino era diferente da proposta zelote. O seu reino era de não retaliação, era um reino de misericórdia e era um reino de amor pelos inimigos, que era o oposto que os zelotes praticavam e ensinavam. E também a dádiva do perdão de Jesus demonstrou que o exílio estava encerrado, ou seja, esse exílio na própria terra havia acabado porque Jesus havia chegado e ele incluía as pessoas e não as excluía, como Qumran fazia, porque os moradores de Qumran haviam se separado da sociedade da sua época. Eles eram os essênios. E Jesus não era separado da sociedade da sua época. Pelo contrário, ele vivia entre as pessoas, cuidando dos pobres, dos doentes, dando atenção a quem a sociedade não dava atenção, como as mulheres e as crianças. E ele então diz que por meio de Jesus, Israel seria renovado e o mundo seria abençoado. O que N.T. Wright faz é tentar retomar as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento, colocando Jesus como enviado exclusivamente para a salvação de Israel, ignorando muito do contexto missionário da história posterior da igreja. Para ele, Jesus mostra a sua consciência da messiandade ao purificar o templo e a celebrar a ceia. Jesus mostra para os judeus que há um novo tempo começado, porque ele veio e ele mostra a sua autoridade purificando o templo, não purificando a vida política de Israel, e celebrando a ceia com os seus discípulos. John Stott, ao tratar dessa postura de N.T. Wright, que reduz a mensagem de Jesus a um escopo bem menor, ligado principalmente a Israel, o que parece muito mais com uma proposta puramente pré-milenista judaizante, o John Stott diz que o tema do exílio, êxodo, será que ele era central no judaísmo do século I e de Jesus Cristo? Embora na transfiguração é dito que Jesus estava conversando com Moisés e Elias sobre o seu êxodo, que nas nossas traduções aparece por partida, é complicado achar que esse era o tema central de Jesus quando ele estava por aqui. John Stott ainda pergunta por que se insiste tanto em tentar responder à pergunta se Jesus sabia ou não quem ele era. Quando você assiste o filme A Última Tentação de Cristo, aquele Jesus Cristo meio esquizofrênico que ouve vozes, entra em pânico quando faz milagres e não sabe se é ou se não é Deus e por isso cai na tentação de Satanás e vira aquela história que o Franco Zeffirelli, que aquele autor acaba contando, Franco Zeffirelli é de outro filme, desculpe o equívoco aí. Ele não sabe quem ele é. E há muitas publicações
questionando se Jesus sabia ou não sabia. No entanto, pela leitura simples do Novo Testamento, você percebe que Jesus tem plena consciência da sua humanidade, assim como ele tem plena consciência da sua divindade o tempo todo. Não há um momento sequer em que o Novo Testamento coloca dúvida no coração do Senhor Jesus. Uma terceira questão que John Stott levanta nessa postura há uma grande ênfase em Jesus como representante de Israel. Mas falta uma resposta convincente, por exemplo, à declaração como a de Marcos 10:45, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E que Jesus, de fato, tinha a intenção de enviar, como ele faz em Mateus 28, os seus discípulos ao mundo para a pregação do evangelho a todas as pessoas e não simplesmente cumprir estritamente promessas judaicas para os fins do futuro de Israel. Isso não cabe bem com a mensagem do Novo Testamento. Em quarto lugar, o Wright enfatiza a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, como um evento glorioso, dando a entender que a segunda vinda já aconteceu no tempo do Novo Testamento. Enquanto que nós vivemos hoje exatamente esperando, aguardando a segunda vinda gloriosa de Jesus, quando ele cumprirá não só para Israel, mas para toda a sua igreja, as promessas de salvação, redenção e consumação de todas as coisas com juízo final e a vida eterna gloriosa dos seus eleitos, dos seus servos, da sua igreja, do seu povo, com ele por toda a eternidade. Um outro assunto que eu gostaria de levantar nessa transmissão é a questão da missão no século XX, que apresenta Cristo como o Senhor global. Após a ressurreição, Cristo afirmou a sua autoridade sobre todas as coisas. Isso é claro em Mateus capítulo 28, verso 18, quando ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. E Paulo afirmou que Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes em Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11. Vale a pena a gente ler essa passagem que Paulo fala isso. Acompanha comigo. Ele diz, verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando um nome que está acima de todo nome. É o que a gente vê aqui na leitura da palavra de Deus. Então, essas declarações são a base fundamental do movimento missionário e missiológico do século XX, já entrando também na nossa época, o século XXI. E vários congressos foram realizados durante o século XX, mostrando a preocupação e a tentativa da igreja de apresentar Cristo ao mundo de forma evangelística, missionária e global. O primeiro desses grandes eventos foi a Conferência Mundial, a Conferência Missionária Mundial de Edimburgo. A primeira grande conferência protestante do século XX. Aconteceu em 1910, na Escócia, na cidade de Edimburgo. Ela foi presidida por esse senhor aí, o John Mott, que escreveu um livro logo após essa conferência com o título A Hora da Decisão das Missões Cristãs. No Congresso de Edimburgo estavam presentes 1.200 delegados internacionais de igrejas esparramadas pelo mundo inteiro. A IPB já estava presente nessa conferência. Ela aconteceu logo depois que a IPB havia criado a sua Assembleia Geral, que depois, em 1937, mudou de nome para Supremo Concílio. Haviam 2 representantes da IPB e um representante da IPI nessa conferência em 1910. John Mott mostrou que estava acontecendo naquele momento um grande despertamento espiritual no Sudeste Asiático. O reavivamento coreano estava começando a partir de 1906 e já estava ganhando notícias internacionais. Há pouco tempo,
estava acontecendo no país de Gales, ali mesmo na Grã-Bretanha, um grande reavivamento, conhecido principalmente em 1905 e 1906. Havia movimentos de massa com um crescimento grande de igrejas na Índia, que era o país que mais recebia missionários transculturais desde que William Carey foi para lá em 1792. Havia um rápido crescimento e progresso na África, com muita evangelização, envio de missionários para aquela região, e havia um enfraquecimento de outras religiões não cristãs. Para John Mott, havia base para se ter esperança e confiança, pois no campo de batalha a vitória está segura. John Stott atribui essa afirmação de John Mott de uma afirmação infeliz. Infeliz principalmente pelo que veio acontecer depois. Ele publica o seu livro em 1910, logo após a conferência. Em 1914 explode a Primeira Grande Guerra Mundial e logo depois, em 1939, a Segunda Grande Guerra Mundial, colocando em xeque toda a história e a pregação do cristianismo europeu de que havia vitória. As duas grandes guerras que tiveram como palco especialmente a Europa trouxeram um balde de gelo sobre toda a empolgação cristã daquele continente, levando a Europa hoje a se tornar um continente pós-cristãos, desiludido com a mensagem cristã, porque eles disseram, sendo cristãos, olha que guerras violentas nós produzimos. Então, a Europa hoje vive uma retração no que diz respeito ao cristianismo, buscando em outras fórmulas uma base de esperança, uma base de construção nacional. E a Europa vem se afundando desde que ela tomou essa decisão como um aglomerado de nações anticristãs, agora se afastando rapidamente do cristianismo. E esse balde de água fria, ele se torna aparente nos congressos que virão depois. Mas Edimburgo, 1910, acreditava que poderíamos evangelizar o mundo todo antes dos anos 2000. Aí nós temos uma foto da Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra muito cruel, uma foto daquilo que simboliza a Segunda Guerra Mundial, que eram os campos de concentrações com os judeus e seus pijamas listrados. E, segundo John Stott, a euforia inicial ela foi arrefecida devido às duas grandes guerras mundiais, 1914 e 1939. Também no pós-guerra e a reconstrução, o mundo havia mudado e progredido. O mundo que se levantou após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial era um mundo diferente, era um mundo mais tecnológico, era um mundo que havia se ressentido da mensagem do cristianismo. E havia também o problema interno de que o liberalismo teológico colocou em discussão o conteúdo do evangelho e minou a confiança das pessoas nele. Um dos grandes responsáveis por isso, embora não tenha sido ele sozinho, foi Rudolf Bultmann, quando ele publicou seu livro ali na década de 20 ou um pouco antes disso, sobre a demitização do evangelho. O que era isso? Para ele, o evangelho era composto de mitos, e os milagres e as questões sobrenaturais da Escritura precisavam ser reinterpretados. Então, os milagres, o nascimento virginal de Jesus, todo o processo da revelação como uma obra sobrenatural do Espírito Santo precisavam ser, segundo ele, demitizados, tirar os mitos que estão por trás dos fatos verdadeiros. Então, Bultmann, com mais outros teólogos, inauguram o chamado período do criticismo bíblico, que a Bíblia deve ser estudada como um livro comum e nós podemos criticar o seu composição. Então, hoje em dia, tudo que se pensa no mundo secular que não crê no evangelho é que a gente precisa retirar das escrituras aquilo que é fabuloso, aquilo que é mito, aquilo que é saga, e para tentar reconstruir uma história verídica de Jesus e da revelação bíblica. O resultado prático disso foi um mar de incredulidade dentro das igrejas, somado aos horrores das duas guerras mundiais, muita incredulidade e
negativismo dentro das igrejas. Olha como que isso transparece na continuação dos congressos mundiais. Edimburgo tinha 1.200 pessoas. Então, entre uma guerra e outra, aconteceu a Conferência de Jerusalém em 1928. Ela só tinha 200 delegados, menos de 10% do que havia estado em Edimburgo em 1910. A discussão nesse congresso em Jerusalém era em relação entre as igrejas antigas, as igrejas europeias, e as igrejas mais jovens, as norte-americanas, as sul-americanas, as africanas e as asiáticas, que haviam sido fundadas pelo esforço missionário europeu e norte-americano no século XIX, por exemplo. E aí, a, a discussão era como lidar com as relações raciais, o problema do negro, por exemplo, e a segregação. As questões urbanas, a população estava mudando da zona rural para as cidades. A questão da educação religiosa e a ameaça do secularismo dentro da sociedade pós Primeira Guerra Mundial. Segundo John Stott, o que salvou nesse congresso foi a declaração do seu cartaz de convocação. A verdade, o evangelho, ou é a verdade para tudo, ou não é verdade para nada. Essa foi uma frase de William Temple que marcou a realização do Congresso de Jerusalém, que foi uma grande demonstração do pessimismo que estava reinando na Igreja Mundial. Depois disso acontece a Conferência Mundial de Tambaran, na Índia, perto da cidade de Madras, em 1938, alguns poucos meses antes do início da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler anexou a Polônia, invadindo esse país. Você percebe que já há um crescimento, 500 delegados internacionais, e a questão continua sendo a relação das igrejas mais antigas com as igrejas mais jovens. Uma característica desse congresso em Tambaran, essa foto é a foto dos delegados que estavam reunidos lá, é que havia o mesmo número de delegados das igrejas mais antigas, as milenares igrejas europeias, e as igrejas mais jovens do terceiro mundo e do mundo em desenvolvimento. Mas o que marcou esse congresso foi um debate teológico que aconteceu lá entre William Hocking e Hendrik Kramer, um representante do liberalismo teológico e o outro que tentava manter a ortodoxia. William Hocking, essa aí é a foto dele, ele era professor de filosofia em Harvard, nos Estados Unidos. Ele escreveu em 1932 um livro chamado Repensando Missões. E ele então diz que as velhas convicções missionárias devem ser substituídas pela formação de uma grande comunhão mundial de religiões, sem separação do cristianismo em termos de superioridade ou inferioridade com as demais relações. Para ele, Cristo não é exclusivo e não existe nada da necessidade da evangelização mundial. O que fez o contraponto a essa proposta liberal de Hocking foi o livro publicado para o Congresso do missionário holandês da Igreja Reformada Holandesa, Hendrik Kramer. Não sei se a leitura correta é essa. Ele era um linguista e trabalhava como missionário já há muitos anos na Indonésia. A Kramer foi influenciado pelo comentário de Romanos de Calbart, que foi um contra-ataque às propostas de Bultmann e dos seus seguidores de que a mensagem do Novo Testamento era simplesmente uma mensagem humana e não uma mensagem sobrenatural. Calbart, na sua teologia sistemática e no seu comentário de Romanos, ele diz que não. Há sim uma excepcionalidade sobrenatural em Jesus Cristo. Calbart não traz a discussão inteiramente para a ortodoxia cristã, mas ele foi um contraponto a todo o ceticismo que havia entre os estudiosos alemães do período da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e especialmente depois no pós-guerra, na década de 50 e 60 do século XX.
O livro de Cranmer se chamava A Mensagem Cristã no Mundo Não Cristão, A Mensagem Cristã ao Mundo Não Cristão, e foi publicado em 1938 exatamente para ser utilizado como livro-texto no Congresso de Tambarã. Ele dizia haver uma descontinuidade radical entre Cristo e as religiões não cristãs, o que justificava todo o empenho e trabalho missionário mundial. Esse foi o ponto alto da Conferência de Tambarã em 1938, mas as discussões ecumênicas ficaram estacionadas até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando foi retomada em 1948 no Congresso de Amsterdã, que criou a primeira Assembleia do Concílio Mundial de Igrejas, que é conhecido na literatura por CMI. O CMI, Concílio Mundial de Igrejas, surge após a Segunda Guerra Mundial. Em Nova Delhi, em 1961, o CMI, o Concílio Mundial de Igrejas, ele se uniu ao Concílio Missionário Internacional, que também a sigla era CMI, criado em 1910 em Edimburgo. Apesar de garantir a continuidade do avanço missionário mundial, o novo CMI, o Concílio Mundial de Igrejas, ele tem feito o oposto. Ele vem se afastando paulatinamente e rapidamente do evangelho bíblico. Por isso, as igrejas mais conservadoras espalhadas pelo mundo afora, e a IPB está inclusa neste grupo, não têm se filiado ao CMI e têm tomado uma postura crítica para com as declarações de um cristianismo fragilizado, diluído, que o CMI tem defendido pelo mundo afora. John Stott, no seu livro, diz que há exceções. Uma delas é Visser Ruff, que foi o primeiro secretário-geral do CMI, e ele foi capa da revista Time de 8 de dezembro de 1961, exatamente pela sua articulação eclesiástica em torno do CMI. Ele escreveu um livro chamado No Other Name, Nenhum Outro Nome, em 1963, que o título é baseado nessas declarações que nós lemos aqui em Filipenses capítulo 2. Ele diz no seu livro: é mais que tempo de os cristãos redescobrirem que o ponto mais central da sua fé é que Jesus Cristo não veio para fazer uma contribuição para o depósito religioso da humanidade, mas que nele Deus reconciliou consigo o mundo. Apesar dessa declaração de Visser, o CMI vem se afastando cada vez mais da sua ortodoxia e de uma proposta conservadora, sobrenaturalista a respeito da revelação, por uma proposta mais materialista e demitológica, vamos dizer assim, que tira da Escritura todo o seu suas afirmações, seus milagres, suas declarações sobrenaturais, de uma ação sobrenatural de Deus na história. O teólogo anglicano Leslie Newbin, ele publicou no Boletim Internacional da OM a seguinte afirmação, avaliando a postura do CMI. Ele diz o seguinte: o embaraço contemporâneo com o movimento missionário do século passado não é, como gostamos de pensar, evidência de que nós nos tornamos mais humildes. Temo, evidência muito mais clara de que uma mudança no que se crê. É evidência de que estamos menos dispostos a afirmar a singularidade, a centralidade, o caráter decisivo de Jesus Cristo como Senhor e Salvador universal, o caminho pelo qual o mundo, se o seguir, encontrará o seu verdadeiro alvo, a verdade pela qual qualquer outra alegação de verdade deve ser testada. A vida, a única em quem se encontra a vida em plenitude. Newbigin está dizendo que o CMI tem se afastado desse compromisso radical com Jesus Cristo, que é a verdade. Então, surge em 1974 o chamado Pacto de Lausanne no Congresso Mundial ou no Congresso Internacional de Evangelização Mundial na cidade de Lausanne, na Suíça, em 1974.
Esse congresso não foi convocado pelo CMI, foi convocado pela Associação Evangelística Billy Graham. Ele reuniu 2.700 delegados, quase o dobro, mais que o dobro do Congresso de Edimburgo em 1910, e reuniu ali 150 nações diferentes discutindo a respeito da pregação do Evangelho ao século XX. 50% dos delegados e representantes nesse congresso faziam parte do chamado, naquela época, Mundo em Desenvolvimento, do qual o Brasil, os tigres asiáticos e aquele grupo que hoje faz parte do G20 fazia parte. Este congresso produziu o Pacto de Lausanne, que é um documento de 15 parágrafos que declara a natureza ímpar e universal de Jesus Cristo como o Senhor global. E aqui eu quero separar só o parágrafo 3º do Pacto de Lausanne. Eu vou ler aqui um pouquinho para os irmãos. Afirmamos que só existe um Salvador e um só Evangelho. Reconhecemos que todos os homens têm algum conhecimento de Deus através da sua revelação geral na natureza. Mas contestamos que tal conhecimento possa salvar alguém, pois os homens detêm a verdade pela injustiça, uma citação de Romanos 1. De igual modo, rejeitamos como sendo depreciativo a Cristo e ao Evangelho toda forma de sincretismo ou de diálogo que implique em concordarmos que Cristo fale de modo igual através de todas as religiões e ideologias. Jesus Cristo, o único Deus homem, que deu a si mesmo como a única redenção pelos pecadores, é o único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo capítulo 2. Não existe outro nome pelo qual devemos ser salvos. Atos capítulo 4. Jesus Cristo foi exaltado sobre todo e qualquer nome. Filipenses capítulo 2. Anelamos pelo dia em que todo joelho se dobrará perante ele e toda língua o confessará como Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Este é o parágrafo 3º dos 15 parágrafos do Pacto de Lausanne. O Pacto de Lausanne é assinado também pela Igreja Presbiteriana do Brasil. E aqui está uma fotografia da capa de como ele é publicado aqui no Brasil. Ele é publicado pela ABU. Esse aqui é o número 2, porque é o volume 2 da série Lausanne, que é formada por 7 volumes, que são os textos que foram discutidos lá em Lausanne. Então, deixa eu fazer umas aplicações, porque essa transmissão já está ficando longa. Primeiro, para apresentarmos Cristo ao mundo, não podemos ter motivações dúbias. Nós não podemos nos deixar levar por uma ênfase em especial acima de todas as outras ênfases reveladas na própria Escritura, nos Evangelhos, no Novo Testamento e nas promessas do Antigo Testamento. Se ocultarmos ou omitirmos algum detalhe com medo de ofender os não crentes ou para agradar um grupo específico dentro da sociedade cristã, nós corremos o risco de não dar um testemunho verdadeiro do Evangelho. Cristo não pode ser manipulado nem domesticado pelas nossas comodidades, muitas vezes pecaminosas. Segundo, nós não podemos tentar fazer Jesus Cristo, caber em nossos moldes pré-fabricados como num leito de Procusto, mas praticar o arrependimento cotidiano. Quem conhece a história de Procusto era um assaltante mitológico que estendia os viajantes numa cama muito curta, cortando a parte que excedia o comprimento da cama. Então, lei de Procusto é o seguinte: se você é menor que a cama, ele vai te esticar até você ficar o tamanho da cama. Se você é maior que a cama, ele vai cortar as suas partes que excedem o tamanho da cama, para fazer caber naquele local. Às vezes nós cortamos e omitimos questões reveladas nas Escrituras a respeito de Cristo para fazer Jesus ficar cômodo aos ouvidos das pessoas. Bultmann negou toda a parte sobrenatural das Escrituras para que Jesus pudesse ser aceito pela sociedade do início do século XX. Nós, às vezes, omitimos as verdades do Evangelho para
agradar as pessoas e trazê-las para dentro da igreja, não só como visitantes, mas como membros. Se nós fizermos isso, nós estaremos mentindo para as pessoas, enganando as pessoas com uma verdade pela metade e enganando a nós mesmos, achando que estamos agradando a Deus, quando na verdade nós estamos fazendo ele caber na nossa cama, no nosso leito de procrusto. E isso não é bom. E por último, precisamos abrir a mente e o coração para a revelação bíblica. Nenhuma versatilidade criativa substitui ou supera o testemunho bíblico a respeito de Cristo. Muitas vezes, o que as pessoas rejeitam não é a Cristo, mas a caricatura que o nosso mau testemunho dá dele. Nossa única tarefa é apresentar Cristo às pessoas e viver para ele. Nós fazemos caricaturas de Cristo. O cinema criou um Cristo grego e aí fizeram lá um estudo a partir do Santo Sudário, que também não é o lençol que cobriu a Cristo, mas chegaram à conclusão de que esse seria o rosto daquele cidadão que foi enrolado ali no Santo Sudário, que o catolicismo e muitas pessoas atribuem a ser o próprio Jesus Cristo, mas as feições são bem diferentes do Jesus de olhos claros e cabelos aloirados do cinema norte-americano e italiano. Nós muitas vezes fazemos uma caricatura, um desenho mal elaborado de Jesus Cristo, ou um desenho que tenta colocar Jesus Cristo nos nossos próprios prazeres, como este aqui que coloca o Cristo Redentor participando de uma jogada, de uma partida de futebol no Maracanã, lá no Rio de Janeiro. Não. Nós somos aqueles que creem que quando Jesus Cristo voltar, nós realmente o veremos como ele é, de acordo com a promessa de 1 João, capítulo 3, versículo 2. Não tente fazer Jesus Cristo caber nas suas ideias. E nem tente esconder partes de Jesus Cristo das pessoas. Seja fiel a ele e você ouvirá dele a frase: muito bem, meu servo, minha serva fiel, entra no descanso do seu Senhor. Que Deus abençoe você e que essa gravação, esse vídeo possa te trazer mais para perto de Jesus, o Jesus da Bíblia, e não simplesmente o Jesus da secularidade, dos programas de televisão e daqueles que tentam fazer Jesus caber nas suas ideias. Deixa eu fazer uma oração. Pai, eu peço que o Senhor abençoe todos que assistem e assistirão a esse vídeo. Que a tua palavra encontre lugar no seu coração para abençoar a sua vida. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Então, todas as quartas-feiras, a gente tem um estudo bíblico na Igreja Presbiteriana de Vila Nova. E a partir de agora nós vamos publicar o restante desse estudo aqui no canal IP de Vila Nova, enquanto lá na igreja nós vamos partir para estudos mais na área bíblica. Nós vamos terminar essa série fracionando ela um pouco mais para ficar menores os vídeos e você poderá assistir aqui no canal IP de Vila Nova. Até mais, até a próxima transmissão.